Olá pessoal, hoje veremos um pouco sobre lei dos cossenos. Vamos à definição. Em qualquer triângulo, o quadrado de um dos lados corresponde à soma dos quadrados dos outros dois lados, menos o dobro do produto desses dois lados pelo cosseno do ângulo entre eles. Meio confuso, né? Mas vamos ver como fica aqui nas figuras, tá? Vamos supor que esse ângulo aqui, né, vamos dar um nome para ele, vamos chamá-lo de ângulo alfa. De acordo com esse teorema, né, com essa definição, nós teremos, o quadrado desse lado, então tenho aqui, b ao quadrado é igual à soma desses dois outros lados, então tenho c ao quadrado mais a ao quadrado, menos o produto desses lados, né? Menos duas vezes, né, o produto desse lado. 2 vezes a vezes c, vezes também o cosseno desse ângulo alfa, certo? Então eu tenho, b ao quadrado igual c ao quadrado mais a ao quadrado menos 2 vezes a vezes c vezes o cosseno do ângulo formado por esses dois lados. Tranquilo? Ah, professor, mas e se esse ângulo estiver aqui, se for um ângulo beta? Não tem problema. Vou pegar o lado que está aqui, de frente com esse ângulo, né? Que é o C. Então vai ficar assim, C ao quadrado igual. Agora eu trabalho com esses dois lados, A ao quadrado mais B ao quadrado menos, o dobro do produto desses dois lados. Quais dois lados eles estão falando? Os dois lados que formam esse ângulo beta. Então fica 2 vezes A vezes B vezes o cosseno do beta. Tranquilinho, né? Agora, quando esse ângulo for esse ângulo aqui, vamos chamar esse ângulo de θ. Como fica? O θ está olhando para quem aqui? O θ está olhando para o lado A. Então teremos, A ao quadrado igual. Agora trabalhamos com esses dois lados. B ao quadrado mais C ao quadrado menos o dobro do produto desses dois lados. Mas quais dois lados estamos falando? Os dois lados que formam esse ângulo. Então tem 2 vezes B vezes C vezes o cosseno desse ângulo θ. Tranquilinho, pessoal? Notem o seguinte, o produto desses dois números aqui são, né, essas duas letras são as mesmas duas letras que estão aqui elevado ao quadrado, sempre. Tranquilo? Bom, agora vamos resolver um exemplo de aplicação da lei dos cossenos. Calcule a medida de x do triângulo abaixo. Nós temos aqui a nossa lei dos cossenos, né? A ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2b vezes c vezes o cosseno do ângulo alfa. Bom, vamos reescrever essa fórmula aqui usando os dados que nós temos. A gente tem um ângulo e dois lados, tá? Então vamos usar a nossa lei dos cossenos. Como ficará? Então, para quem o ângulo está olhando, né? Não vai ficar assim, x quadrado, tá? Se o ângulo está olhando para o x, então fica x ao quadrado igual. Agora vamos trabalhar com esses dois lados.
né? Vamos elevá-los ao quadrado. Então, 6 ao quadrado mais 10 ao quadrado menos 2 vezes os mesmos dois lados que formam esse ângulo. 2 vezes 6 vezes 10 vezes o cosseno desse ângulo. Muito importante, pessoal, que vocês tenham em mente sempre essa tabelinha aqui, né? A tabela dos principais ângulos, certo? Então vamos lá. Calculando aqui, né? Eu terei, ó, x quadrado igual 6 ao quadrado, 36, mais 10 ao quadrado dá 100, menos 2 vezes 6 dá 12, vezes 10, 120. Vezes o cosseno de 120. Fala, nossa, professor, mas aqui não tem o cosseno de 120. Então, ó, vamos imaginar o seguinte. Tem aqui nosso círculo, né? Opa, ficou meio fora de sintonia aqui. Então, temos aqui nosso círculo trigonométrico. Tá? Os valores do cosseno estão aqui, ó, na retinha, né, na nossa retinha x. Bom, o cosseno de 60, vamos supor que esteja aqui, ó. Aqui está mais para 45, né? Mas vamos supor que seja 60, certo? O cosseno de 60 aqui, ele é meio, ó, certo? Bom, se eu continuar aqui, ó, eu terei, ó, 90 mais 30, 120. Então, ó, o cosseno de 120 estará aqui, ó, certo? Está simétrico ao zero aqui. Então, aqui será, ó, meio negativo, certo? Então, aqui eu terei, ó, cosseno de 120 menos meio. Bom, agora é só calcular, né? Então, x quadrado é igual a 36 mais 100 são 136. 120, ó, menos com menos dá mais, né? 120 vezes 1, 120. 120 dividido por 2 dá 60. Tranquilo? Então, temos aqui, ó, que x ao quadrado é igual a 196. Tem um x ao quadrado aqui, eu posso extrair raiz de ambos os lados, ó. Então, eu tenho aqui x, né? É igual, mais ou menos a raiz, né? Raiz quadrada de 196 dá mais ou menos 14, mas como a gente está trabalhando com medida, só interessa para a gente a parte positiva. Então, aqui, x é igual a 14. Prontinho, resolvido, certo? Esse é o exemplo de aplicação da lei dos cossenos. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo.